Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos juntos? Vamos fazer aqui uma leitura geral. Vamos lá, então. Pode dar uma glória a Deus? Agora melhorou. Esse é um texto muito conhecido, e eu acredito da maioria que encontra-se aqui hoje e quem está do outro lado assistindo a live da Persevere. Eu dei um tema: vendo além do impossível. Grande exemplo de fé e perseverança. Fé persistente, que superou obstáculos e resultou em uma transformação completa de vida. Essa é a história de um homem. Essa é a história, pastor Hermógenes, de um homem que não tem nome. Ele perdeu o seu nome a Deus, porque alguns desavisados, alguns sem escola bíblica, e eu ouvi muito, pastor Fábio, dizendo que Bartimeu era o cego. Cego é o Bartimeu. E Bartimeu vem exatamente do aramaico, a primeira escrita, que Bar significa filho, e Timóis, que significa Timeu, ou seja, filho de Timeu. Então este homem, ele não tem um nome. E por que ele não tem um nome? De repente, e aí sou eu que estou conjecturando, a situação que ele se encontrava, ele passa a ser conhecido pelo apelido. De repente, as pessoas diziam assim: alguém viu o filho de Bartimeu? De repente alguém dizia: o cego? Ele está ali na beira do caminho. Alguém viu o filho de Timeu? Olha, eu fui a Jericó fazer uns negócios lá, passei no caminho e ele estava lá sentado, pedindo esmola. De repente era essa a forma com que as pessoas enxergavam este homem. Ele não tinha mais a sua identidade. Ele não tinha o seu nome. Se você abrir o seu celular aí na sua CNH, ou buscar o seu RG, você vai ter lá o seu nome.
E não só o seu nome, né? Tem gente que tem 3 nomes, 4 nomes, 5 nomes. Tem gente que o pai e a mãe abusou do cartório, né? Se fosse cobrar por letra, não registrava. Maria Antonieta da Silva Pereira Filho, segundo. É uma criatividade fora do comum. Mas via de regra, todo mundo tem aí na sua carteira, né? 2, 3 nomes, no máximo. 4 ainda é aceito, tá? Agora passou de 5, você pode abreviar. Mas esse homem não. E eu fico imaginando as dores, Kenny, desse ser humano. Eu fico imaginando, e às vezes eu convivo, eu que ando muito no meu trabalho na rua, a Dilson também anda bastante. Quando as pessoas estão ali precisando de uma esmola, é triste de você olhar e tentar fazer uma leitura daquela história, sabe? Por que está naquela condição? Por que está mendigando? Por que está precisando do outro para comer um pão? E hoje, infelizmente, não é nem para comer um pão. Hoje a maioria das pessoas que te pedem uma esmola, infelizmente é para entregar a um traficante, a uma boca de fumo, para poder sustentar um vício que leva à ruína. Esses dias eu parei, eu e a Cá, no sinal ali do terminal de Laranjeiras, e tinha um rapaz, e aí já dava para ver na característica que era droga, porque a maturidade, a experiência, o convívio, não que a gente usou até o convívio, de caminhar em casas de recuperação, etc. e tal, a gente já começa a entender, o pé muito sujo, as mãos muito sujas, queimadas, então a gente já sabe que aquilo que está pedindo não é para um pão, não é para uma comida, é para continuar. Mas enquanto ele pedia, tinha a companheira jogada na calçada, num estado deplorável, e a Karina olhou: amor, meu Deus do céu, olha como está aquela vida. E de repente é isso, ele não tem nome, ela não tem nome. Para nós são pessoas que estão ali se acabando, porque é claro que parte de uma escolha. Se eu escolher coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu aprender a lutar contra a minha velha natureza, contra aquilo que tenta me derrubar, eu vou ter forças para conseguir fazer isso. Porque nós temos algo que ninguém tem. Nós temos algo que vem dos céus, que é poderoso, sabe? Que vem da parte de Deus. Então quando eu coloco Deus naquilo que eu estou vivendo, que é muito contrário, que quer me puxar para baixo, que quer me derrotar, Deus, Ele é tremendo para estender as mãos e nos curar de qualquer dor, de qualquer enfermidade, de qualquer calamidade. É uma escolha. E muitas das vezes as pessoas, elas perdem a identidade e elas perdem a capacidade de entender e enxergar quem é Deus. Deus passa a ser mais um. A fé não tem mais tanto lugar de honra como tinha. E por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu desci as águas, por mais que eu já ceiei, eu ainda sou uma presa fácil para o inimigo. Para o inimigo, que ele quer tirar o meu nome, tirar a minha identidade e me colocar na beira do caminho. E a beira do caminho é o fundo do poço, onde eu tenho que viver de migalhas e de esmolas. Mas quando eu enxergo além do impossível, eu quero... Quem quer ser Bartimeu aí? Vem um pequenininho aí para mim. Cadê o Judá?
Cadê Judá? Vai me ajudar aqui, vem cá, Judá. Eu quero fazer algo muito simples aqui, mas eu quero transportar vocês para dentro da história. Está enxergando? Não pode enxergar. se agora não pode enxergar. Está enxergando? Aleluia. Mas você vai ser curado. Eu quero trazer vocês para dentro da história, para ilustrar um pouco mais a vida deste homem. Sobe aqui. Pega a bengala aí. O cego não sobe assim, nem por decreto desce. Só um minutinho. Como Bartimeu, preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso. Eu uso. Vai precisar não, irmã, vai ser curado. Preste atenção. Este homem, ele não tinha nome. Mas segundo os estudiosos, a capa, ela era agora a identidade. A capa era uma autorização prévia dada para que ele pudesse mendigar. E a capa também ela tinha uma outra importância. Protegia do sol violento da região. E alguns documentários dizem que era mais ou menos assim que este homem vivia à beira do caminho de Jericó para Jerusalém, 25 quilômetros de uma estrada íngreme. E ali, no meio do caminho, ele ficava desta forma, sentado na capa, protegido por ela, porque a capa dava a ele a condição de mendigo. Olha só, ele recebe uma capa para dizer o seguinte: você é um mendigo. A sua identidade é essa, de mendigo, de pobre, de necessitado. E as pessoas passavam. É para devolver, gente, que é da igreja. E as pessoas passavam no caminho, e elas faziam isso. Depositava na capa as esmolas. Então entenda, a capa, ela tem alguns significados que eu quero ler para vocês esta noite. Identidade e rótulo, atestado público que era um doente e um miserável, sustento e proteção. Seu único bem é onde recebia as esmolas. E a capa também é a limitação do passado, porque é na capa que ele tem os seus traumas e os seus medos, e ele segue com a sua velha vida. O cego, o mendigo, o que não é nada diante da sociedade. Este homem, ele tem uma condição, uma cegueira física e também uma cegueira espiritual. E muitas das vezes, entenda bem, fica aí, isso acontece comigo e com você. Muitas vezes nós ficamos cegos espiritualmente,
Porque é tudo que o inimigo quer fazer na minha e na sua vida. Nós começamos a enxergar e viver mais os problemas do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. E muitas vezes o inimigo nos entrega uma capa invisível, e nós começamos a usar essa capa, viver com essa capa, porque nós temos os medos, os traumas, nós temos as dificuldades do dia a dia, e eu começo a escolher não mais exercitar a minha fé, não mais lutar contra os meus problemas, mas eu escolho de alguma forma sentar à beira do caminho e exatamente entregar, vou falar um linguajar simples, entregar os pontos e dizer: eu não quero mais, essa vida não dá para mim, não faz mais sentido. É melhor viver com uma capa à beira do caminho, recebendo esmolas, do que o que Deus já me permitiu viver até aqui. Agora, levanta aqui, Jaque, pastor André, pastora Karina, Marcelo. Vem cá, levanta aqui a primeira fila aqui. Faz uma multidão para mim aqui. Vamos continuar participando, fazendo um culto participativo. Olha a multidão, sabe? Olha a multidão. Cadê o pastor Fábio? Fica ali. Ah, tá com ele, ó. Cadê o Edivan? Devane, você que é moreninho, queimadinho do sol lá do deserto. Jesus, vem Jesus. A multidão. Cadê Jesus aqui? Esse é o cenário que eu quero que vocês entendam. Uma multidão seguindo quem? A multidão segue quem? O cego está onde? Aonde vocês leram? O cego está onde? Vai ter milagre aqui essa noite? Vai ter milagre? Quem vai ser curado? E por que não tem nenhuma cura no meio da multidão? Hein? Por que, pastor André? Hein? Pegaram? Porque tem gente só seguindo. Senta lá, multidão. Senta lá, multidão. Olha só. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Mas a Bíblia não relata que tinha cura no meio da multidão. Deixa eu dizer algo ao teu coração muito importante. Eu não sei qual é o tamanho da multidão que você tem andado, mas deixa eu te dizer algo de experiência. Pula fora, porque no meio da multidão que você escolheu andar, não tem milagre. Você não entendeu, não? O meio da multidão que você tem escolhido andar, não tem milagre. De repente a multidão, sabe, são 3, 4, 5, 6 amigos. De repente a multidão é uma família. Nós nos colocamos muitas das vezes no meio de uma multidão que elas não têm milagre para contar. E deixa eu te dizer mais, ela não quer ver o seu milagre. Ela não está preocupada se você vai mudar a chave da sua vida. Nós temos que escolher. A vida é feita de escolhas. Por isso que eu estou trazendo a mensagem antes da ceia. Porque nós escolhemos um dia entrar pelas portas. Nós escolhemos um dia aceitar ao Senhor Jesus. Nós escolhemos um dia sair do meio da multidão. Porque em muitos cultos a multidão era quem estava sentado às cadeiras. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus, eu dei um pulo, eu saí e fui ao encontro dele e disse: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador.
ato. Segura aí, Timeu. As moedas não é sua não, né? Tá. E depois do ato, nós caminhamos um tempo mais, e nós somos convidados a descer as águas, que tem o simbolismo de descer e voltar como uma nova criatura em Cristo Jesus. É simbólico. Mas quando eu conheço, quando eu passo a entender quem é Jesus, eu passo a ter intimidade, comunhão, vida, e não se torna mais um simbolismo, mas aquilo ali é real. E aí eu venho para a mesa, onde eu vou poder comer do pão e tomar do cálice. Mas muitas das vezes eu fiz todas essas etapas, mas eu fiz uma outra escolha: continuar no meio da multidão. Eu enxergo milagres dos outros, mas eu não consigo enxergar milagre na minha vida. Porque esta noite você precisa sair do meio da multidão. Voltando para o cenário, um homem condenado, mas que viu além do impossível. Diga comigo: ele viu além do impossível. Coloca a mão nos seus olhos como um ato profético e diz assim: Senhor, esta noite eu quero ver além do impossível. Se você crê, se você toma posse, levanta as suas duas mãos, adore a Ele, aplauda a Ele, glorifique a Ele. Oh, aleluia! Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim e sendo liberadas. Você pode adorar, você pode adorar. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Oh, aleluia! Diga bem forte a Ele. E hoje o meu milagre vai, e eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Senta aí agora. Sente aí. Só para não dar sono. Ele estava à beira do caminho. Uma multidão vinha com Jesus. A fama de Jesus já era grande. Então, com certeza, esse homem já tinha ouvido alguma coisa. E Jesus está vindo. Dá até uma passadinha na casa de Zaqueu. Quem conhece aí bem, sabe, foi a penúltima. Jesus passa lá na casa de Zaqueu para acertar as coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui: Jesus está precisando passar em algumas casas Passa lá em casa. para acertar algumas coisas. Fez isso lá na casa de Zaqueu. E Jesus vem, a multidão vem junto. Eu acredito, e alguns também, que por esse contexto de quem já era Jesus, a fama de Jesus já corria. E ele sabia, ele ouvia, de repente alguém passar: olha, tem um lá em Jericó que ele curou um cego. Ó, tem um lá em Jericó que ele curou um paralítico.
E ele na beira do caminho, com a capa de mendigo, pedindo esmola, mas ouvindo, porque ele não consegue ver. E deixa eu te falar, assim é a nossa vida. Quando a nossa fé está ativada, nós não conseguimos enxergar com esse olhinho aqui não, ó. Mas com o olhar espiritual, eu consigo enxergar o que Jesus está preparando para fazer na minha e na sua vida. Ele não conseguia ver. Quem falou isso? Quem foi que falou? Mas eu ouço, meu ouvido está atento, sabe? Ouvido atento, está pegando aí? Ouvido atento. Quando eu entro nesse lugar aqui na Quarta Mais, na EBT, no domingo, ó, ouvido atento, ouvido ligado. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo nada, mas eu estou ouvindo o que Jesus quer falar comigo. Ele não enxergava, mas estava ligado. Opa, eu estou ouvindo um barulho. Isso é passos. É muita gente. Olha como você transforma a mente. De repente, um mendigo, Adilson, podia pensar o quê? Opa, Rose, tá vindo um monte de gente. Oh, a esmola vai ser boa. Eu vou dobrar, hoje eu vou bater a minha meta. Sabe, hoje essa capa vai estar cheia de dinheiro. Eu falei assim, epa, eu estou ouvindo um passo diferente. Eu estou ouvindo alguma coisa diferente. Tá vindo um homem aí que eu já ouvi falar dele. Está percebendo? Ele não está preocupado mais se vai entrar dinheiro. Ele não está preocupado se ele vai ter o que comer. Ele agora está preocupado no seguinte: olha, ele está vindo. Pelo barulho, pelo que está acontecendo, é aquele cara que falou aqui que ele curou, que ele restaurou Zaqueu. É ele está se aproximando. O mendigo, ele não está preocupado mais com a sua condição, porque agora ele sabe que ele pode encontrar a cura muito perto. Ele ouviu, e quando ele ouve, ele toma uma decisão. E é interessante que muitos da multidão, muitos que seguiam a Jesus, mesmo seguindo, achavam que Jesus era o Messias prometido, mas pelo lado político, que Jesus viria assim para tomar o trono do rei. Muitos não conseguiam entender que o projeto de Jesus não era um reino terreno, mas era um reino espiritual. Por isso, quando ele declara ali Rabone, se você for estudar, essa declaração é exatamente: eu reconheço que o Senhor é o Mestre, eu reconheço que o Senhor é o Messias enviado, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não é o governante que veio para tomar o governo de Roma ou de qualquer outro lugar, mas o Senhor é aquele que um dia vai se assentar ao trono à destra do Pai. A Bíblia diz que ele começa a clamar, gritar. E ele grita o quê? Hein, igreja? Quem quer um milagre hoje aí, grita, vai. Vai. Quem quer um milagre aí, grita, vai. Ele está aqui. Começa a declarar: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, filho, Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão ajudou, hein? Sim ou não? A multidão ajudou, ele está clamando. Jesus, filho de Davi, multidão, tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque nem a multidão reconhecia que Jesus era o Messias. E quando a multidão não quer o seu bem, o
que ela vai fazer? Ela vai calar a sua voz. Segura aí. Sempre que alguém não quer o seu bem, não quer ver você prosperar, vai tentar calar a sua voz. A multidão disse: ei, para! Para de clamar. E ele parou. Hein? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele parou. A multidão está aqui. Para, rapaz. Para. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu. No meio da multidão, com todo o barulho da multidão, Jesus ouviu a voz de um. E Jesus diz assim: ei, manda, traz ele aqui. A história dele, quando ele ouviu os passos, já estava definida. E a Bíblia diz que quando chega para ele, diz assim: ei, ceguinho, o mestre ouviu você, ele te chama, dá um salto aí, vai, de jogador. Olha só, segura aí. Ele está cego ainda. Ó, está cego. De quem é essa bengala aqui, gente? Oi? É de quem é essa bengala? Gil, eu profetizo, não estou rindo não, estou falando sério. Eu profetizo a cura. Eu profetizo que Jesus vai entrar na sua vida e essa enfermidade vai ser curada. Isso aqui não serve para você, porque você é uma adoradora. E o dia que você se posicionar e adorar a Ele, você não vai precisar de muleta. Entenda! Ele deu um pulo. Deixa eu perguntar a vocês: a capa está nos ombros dele? A capa está onde? Ele não quer saber mais dessa identidade. E mais que isso, esmola ele também não quer, porque ele encontra aquele que é dono da prata e do ouro, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que liberta. Ele vai ao encontro de Jesus Cristo e Yeshua Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré. E a multidão, de repente a multidão perplexa, dizendo: esse cara vai fazer mais um milagre. De repente naquela multidão tinha cego, gente. Não é, pastor Valmir? De repente tinha, né? Não é, pastor Fábio? De repente tinha aleijado. De repente tinha. Porque a fama de Jesus corria. Mas não importa. Entenda bem isso. Todos nós podemos ter enfermidade. E todos nós podemos ser curados. Sim ou não? Mas a cura vai depender da minha ação. E muitas das vezes, se você pegar a mulher do fluxo do sangue, Jesus foi até ela, e a história diz que ela não podia estar lá, mas ela olha para dentro dela e diz assim: eu já estou morta mesmo, o que vier é lucro, eu vou pelo menos tentar tocar na orla desse cara. De repente na multidão tinha cegos, tinha aleijados, mas Jesus, Ele para por um homem
que reconhece quem Ele é. E Ele só diz assim: você quer o que, meu filho? O que você quer? O que você quer que eu te faça? Então veja. Está enxergando agora? Está enxergando? Agora você não tem mais capa, você não é mendigo, você não precisa de esmola, você enxerga. Agora você é alguém. Você vai entrar na cidade e eles vão dizer: ei, ele não era cego, ele não era um mendigo. E você vai dizer: eu era, porque agora Jesus Cristo mudou a minha história. Aleluia, aplauda Ele. Fique em pé em nome de Jesus. Muda minha vida, Um voluntário, por muda favor, minha sorte. me ajuda aqui. Recolhe as moedas e a capa. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Escute bem, o caminho do milagre é quando eu reconheço a soberania de Jesus Cristo. Quando eu reconheço de fato quem é Ele, eu saio da multidão e eu me torno alguém especial para Ele. A minha primeira pergunta ao seu coração esta noite: quem quer sair do meio da multidão e vir ter um encontro com o Mestre, com o Rabone, com Jesus Cristo, aquele que cura, que liberta, que restaura e muda o teu ser? É muito rápido. Se você entendeu o que foi ministrado aqui esta noite, e se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu te convido: sai do seu lugar e vem aqui agora. Sai do meio da multidão e vem aqui agora dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso voltar a enxergar, eu preciso voltar a ver com os olhos espirituais, para enxergar a tua grandeza, para enxergar quem tu és, para enxergar tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Tem alguém essa noite? Vem aqui, eu quero orar por você. Você que precisa retornar à casa do Pai, você que precisa fazer uma aliança com Ele, entregar a sua vida, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vem, 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 vem correndo. Não demora não. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Vem, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer voltar para a presença do Senhor, vem. Fazer um terceiro convite. De repente alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, um trauma, um medo, uma palavra te colocou à beira do caminho, e ali você desceu com uma capa e começou a perder tudo. O Senhor marcou também este dia, o Senhor mandou esta palavra, mas eu quero orar pela sua vida. Então eu queria te convidar, se você quiser vir ao altar, mas não pode demorar. Se você quiser vir no altar do Senhor e dizer: eu não aceito mais ficar à beira do caminho, eu não aceito ficar no meio da multidão, eu quero sair daqui hoje com uma nova visão, enxergando. Glória a Deus. Ele está aceitando o Senhor Jesus como Salvador esta noite. A festa no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu.
que quer sair do seu lugar como esse rapaz fez, dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou eu quero voltar para a casa do Pai. Um dia eu aceitei, mas fiquei na beira do caminho, eu não quero mais. Então vem, tem mais alguém? E eu continuo reforçando. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 2 vidas para Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida ou quer retornar à casa do Pai? Vem, aproveita esse mover. Tem mais alguém essa noite? E eu continuo o convite. Se você quer sair do seu lugar, você ficou à beira do caminho, alguma coisa te fez parar, essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para te levantar, e você vai deixar tudo para trás essa noite. Então eu não estou agora te chamando para aceitar Jesus, eu estou te chamando porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor te acompanhe esta noite, e que você a partir de hoje não vai ficar mais à beira de um caminho, porque o Senhor tem muito a dar para você esta noite. Glória a Deus. Se você quer sair da beira do caminho, vem. Eu não estou agora te convidando para aceitar Jesus, eu estou te convidando para sair da beira do caminho. Eu estou te convidando para você dar um salto como filho de Bartimeu deu, para você pular e dizer assim: opa, hoje eu vou caminhar, hoje eu vou romper, hoje eu vou vencer, hoje eu deixo no altar os meus medos, os meus traumas.